Olá, pessoal! Então, vamos dar início ao nosso terceiro tema desta fase quarentenística, de nossas vidas, que é o tema sobre feridas, importante na atenção primária, principalmente as lesões crônicas, que é o que eu vou falar mais nessa aula. Então, nós temos que saber as causas, as formas de evitar, formas de fazer a cobertura, o curativo. Nós não vamos fazer o curativo, provavelmente, isso a gente deixa para a equipe de enfermagem. Mas a gente tem que saber classificar as lesões, saber quais são os medicamentos que a gente tem disponível na atenção primária, ok? E formas de prevenir. Então, só para relembrar, as fases de uma cicatrização, isso de qualquer lesão, isso esse slide ele mostra uma cicatrização normal, tá? Sem nenhum problema, nada crônico. Então, nos primeiros dias ocorre aquela reação vascular, imediata. Para quê? Para ocorrer um recrutamento das células sanguíneas, para homeostasia, para células de defesa, certo? Então, por isso que tem esse calor, esse edema, e duram alguns dias, de 3 a 6 dias. Depois disso, entra na fase de proliferação, onde há uma formação de novos vasos sanguíneos, síntese de colágeno, que forma o tecido de granulação, que é aquele vermelhinho, brilhantinho, e começa a acontecer a epitelização, que é o fechamento da superfície. Se você pensa numa lesão plana, esse fechamento ele acontece das bordas para o centro. Então, isso a gente chama de um processo de contração. Então, dura aí de 1 semana até 3 semanas, normalmente. Uma observação é que, nas úlceras crônicas, a fase que fica empacado, digamos assim, entre aspas, que não fecha, é essa fase, a proliferativa, tá? Então, uma úlcera crônica é uma úlcera que a fase proliferativa não vai, tá ali empacado, tá patinando nela e não sai dela, tá? Porque a fase 3 é quando já fechou, epitelizou. E aí, o que vai acontecer é um remodelamento, uma maturação dessa cicatriz que se formou, desse epitélio de cicatrização, que pode até uns 2 primeiros anos ainda ocorrer esse depósito de colágeno, que é a formação da cicatriz, tá? É aqui que se forma o queloide, por exemplo. Então, assim, quando a gente tem uma lesão, a gente fecha ela como? Esse fechamento ele pode ser de três formas. Pela primeira intenção, que é quando eu pego e uno as bordas, uma juntinho com a outra, fechando, por exemplo, uma sutura. A segunda intenção é quando não tem como fechar, não tem como aproximar uma borda da outra. Então, ela vai fechar sozinha, de dentro para fora, da periferia para o centro, que é aquela contração que eu falei, tá? E terceira intenção, que é aquela lesão que eu já fechei por primeira intenção, por exemplo, uma cicatriz cirúrgica, e ela, por algum motivo, abriu, fez uma deiscência, e aí eu vou fechar de novo, ok? Aqui a flechinha só para relembrar a cronologia das fases da cicatrização. Aqui o que importa, a gente tem que saber quais são esses fatores, os fatores que vão dificultar a cicatrização. O primeiro aqui, ele é tão importante que existe uma úlcera batizada com o nome dele, que é úlcera por pressão, ou úlcera de decúbito. Porque a pressão local, o que ela faz? Prejudica o fluxo sanguíneo. Sem fluxo sanguíneo, eu não tenho células de homeostase, de defesa, de formação de colágeno, de nada, Então, é óbvio. O ambiente seco, porque a célula desidratada, ela também tem essa dificuldade de se formar um epitélio bonitinho, ela fala nessa crosta, que aí a crosta cai, enfim, isso fica difícil, abre de novo a ferida. Traumatismos, edemas, a infecção, a necrose, a incontinência, não só pelo fato, que às vezes a gente fala incontinência, a gente pensa muito no fato, na questão de contaminação, xixi, cocô, credo. Mas não, é porque eles alteram o pH da pele, isso altera a integridade, Idosos, então a gente vai lembrar
Os idosos, eles têm são mais desnutridos, mais desidratados, e isso afeta a pele também, e que isso dá essa dificuldade de regeneração, tá? Doenças crônicas, idoso também tem doença crônica, geralmente, mas doenças crônicas no geral, que vão afetar também a circulação, câncer, diabetes, o biotipo, né? Um paciente muito obeso, por exemplo, um obeso mórbido, onde a camada do tecido adiposo, ela é muito excessiva, a gente vai lembrar que o tecido adiposo ele não tem muita vascularização, né? A insuficiência vascular, imunossupressão, radioterapia. Aí, assim, quando a gente pensa no quesito tempo, nós podemos dividir as feridas em agudas ou crônicas. Eu vou falar sobre as crônicas, né? Que é o maior interesse aqui na atenção primária. Então, que é mais de 3 meses, que são as úlceras venosas, arteriais, de pressão e neurotrófica. Então, a úlcera venosa, vamos começar por ela, porque ela é a mais frequente. Então, até 75% dos casos de úlceras de membros inferiores. E ela é uma úlcera que causa muita morbidade, né? Ela compromete muito o funcionamento do paciente, né? Então, perdas de dias de trabalho, aposentadoria precoce, o tratamento é muito demorado. Então, a úlcera venosa é aquela úlcera chatezésérrima de se tratar. Ela dura anos, dependendo do caso, vários anos, 10, 15. Geralmente 1, 2 anos é o normal. Mas eu já vi pacientes até com 18 anos com uma úlcera venosa, tá? A clínica, para a gente identificar, é uma clínica de insuficiência venosa, normal. Então, edema, varizes, dermatite ocre, esclerose, tá? Geralmente, ela, então, tá mais frequente na região perimaleolar, né, medial, mas também pode ser lateral, né? E no terço mais distal da perna, mais próximo do calcanhar. Mas assim, às vezes sobe, às vezes pega a perna inteira, né? Mas é mais para parte distal mesmo, tá? Geralmente é um paciente que tem uma insuficiência venosa e aí ele sofre um trauma pequeno e aí começa e não para mais, tá? Ou pode ser também precedido por um processo de celulite, né, um eczema, uma erisipela, enfim. Mas geralmente é depois de trauma. Então aqui nós temos um exemplo clássico, né, no maléolo medial. Então aqui você vê a dermatite ocre, você vê já que provavelmente essa parte ao redor ela já tinha ferida e ela tá tendo esse processo de contração. Né? Então, você vê aqui ó, a fase de granulação, que eu tinha falado, né? A fase proliferativa, que fica ali patinando, tá? Então, ela é uma úlcera extensa, esparramada, né? Digamos assim, mas é uma úlcera rasa, não tem cavidade, buraco, né? Então, não é profunda, é uma úlcera rasa, porém, ela é bem espalhada, esparramada. Aqui um outro exemplo, apesar que essa figura, né? Mas aqui eu coloquei para mostrar as varizes, né? Ao redor. Aqui a dermatite ocre, bem proeminente, provavelmente aqui nós temos cicatrizes de úlceras anteriores, tá? Aí a úlcera arterial. A úlcera arterial é por arteriosclerose, tá? Então, a clínica, ela vai ser como? Um paciente com insuficiência arterial. Então, a extremidade fria, cianótica, perda de pelo, aquela pele bem fina, né? Ausência ou alteração de pulso. O paciente pode ter aquela dor, né, de claudicação intermitente, dor que aumenta com a perna para cima. E a lesão? É bem diferente da lesão venosa. A lesão arterial, ela é uma lesão assim seca e profunda. Então ela tem pouco exudato, não tem muito tecido de granulação. Por quê? Lembra, tecido de granulação, ele é por novos vasos sanguíneos. Mas uma lesão isquêmica não tem vaso sanguíneo, né? Então ela é uma ferida seca, geralmente com tecidos desvitalizados, né? Esfacelo, que é um amarelado, escaras, mais distais ainda que a úlcera venosa. A úlcera venosa é mais em terço de perna, né? Já
Na arterial é pés, dedos, né? Ó, então, aqui aqueles dedos mumificados, tá? Ó, que bonitinho, né? Bem com necrose, essa capa de necrose, né? Então, bem seco. Aqui para mostrar, né, de novo a diferença, mas eu acho que ela é bem óbvia a diferença entre uma e outra, né? Aí nós temos a úlcera por pressão. Então, já falei da vascular, falei da arterial, nós estamos agora para por pressão, que é o terceiro tipo. A úlcera por pressão é uma úlcera que eu acho que merece a nossa atenção, porque ela é, digamos que 100% evitável, né? Porque uma úlcera venosa, uma úlcera arterial, claro, tem os fatores de risco, tabagismo, obesidade, varize, né? Mas assim, não existe uma coisa que não, 100%, se você fizer isso, não vai ter essa lesão. Que é o caso da úlcera de decúbito. A gente fala, se não tiver a pressão, não tem a lesão, né? Então, se você fizer um movimento de decúbito, você virar o paciente, evitar que ele fique numa mesma posição, você vai evitar de fazer a úlcera. É simples assim. Então, por isso que ela é uma úlcera, assim, digamos que o sucesso, né, da prevenção é muito grande, certo? Então, aqui lembrar dos lugares, né, eu vou mostrar aqui mais fácil. Então, os principais lugares, então, calcâneo, trocânteres. Eu já vi na orelha, né, na região de occipital eu nunca vi, nas costas eu também não cheguei a ver. Mas, assim, quanto mais cefálico, digamos assim, né, quanto mais alta a lesão, é porque o paciente não se mexe mesmo, né? Mas os lugares mais comuns é sacral, calcâneo, trocânteres, que é membros inferiores, né, para baixo. Ok? Então, essa aqui é essa figurinha para lembrar. Às vezes é bom para mostrar pro familiar, pro cuidador, né, do paciente, para mostrar onde que mais acontece. Aí a úlcera por pressão, uma diferença das outras úlceras é que a gente pode classificar, né? Porque ela vai piorando. Então, a gente consegue dizer qual é o grau dela. Então, o estágio 1 é um estágio onde ainda não tem lesão. A pele está intacta. Só tem aquele vermelhão que não fica branco se eu fizer uma pressão, tá? Mas ainda não tem. Aí, o estágio 2 é quando a pele ela já sofre uma ruptura. Às vezes é mínima, né? Parece assim, ocorre uma perda bem pouquinha, bem superficial, tipo uma abrasão, né? Ou aquela bolha que perfurou, por exemplo. O estágio 3, aí eu já tenho uma perda de tecido, né? Onde eu já tô na região muscular, eu já vejo músculo, tá certo? Mas eu ainda não vejo osso e nem tendão. O estágio 4 eu vejo osso e tendão, certo? Então vai aprofundando o negócio. E quando eu tenho uma camada de necrose ou desfacelo, a gente chama ela de inclassificável, ou não pode ser classificada. Por quê? Porque eu não sei se debaixo dela tem músculo só, ou se já tem tendão, tem osso, né? Já dá pra ver. Assim, claro que primeiro, estágio 1 e 2 não é, né? Então, mas eu não sei se é 3 ou 4, então eu não consigo classificar. Aqui eu já falei, vou mostrar a figurinha, né? Então, ó, é só um vermelhão, mas a pele está íntegra, tá certo? Aqui o 2, já tem, você vê, já tá meio escarificado, digamos assim, né? Abrasivo parece, né? E o estágio 4, dá pra ver o músculozinho e a gordurinha. Ó. 4 não, né? Desculpa, estágio 3. E o estágio 4 agora, né? Claro que aqui, nossa, que horror, isso é uma úlcera sacral, né? Já dá bem, assim, profunda. Essa parte de cima da úlcera que tá mais escura é o iodo, tá, gente? Isso aqui é um centro cirúrgico, dá pra ver o tecido azul ali, tá? Mas o resto não, quer dizer que já teve lesões, né? Então é bem importante. Ó, aqui de novo 4. E aqui é inclassificável, mas igual eu falei, estágio 1 é que não é, né? Provavelmente é bem profunda, mas eu não tenho como dizer só olhando, tá bom? Aqui é essa figurinha, ela é de baixo para cima, tá? Então, ela mostra o estágio 1 só avermelhado, aí o 2 começa a ter uma
ali na primeira camada da pele, daí, e vai aprofundando. Isso que é interessante para a gente ter essa noção, até chegar no osso e tendão. Aí, por último, nós temos a úlcera neurotrófica, que é causada por algum tipo de neuropatia periférica, né? Por vários tipos de doenças de base, pode ser, né? Então, o principal, o tipo modelo, digamos assim, é a diabetes, né? Mas também pode ser por hanseníase, por etilismo. Aí nós temos o mal perfurante plantar, que é um exemplo clássico da diabetes, tá? Que é a formação de uma úlcera crônica em regiões na sola do pé, em regiões onde tem mais pressão normalmente, e são anestésicas, e aí vão formando calosidades, e essa calosidade vai gerando uma úlcera, tá? Por exemplo, olha aqui que bonitinho, né? Então, regiões onde a gente forma o calo, até no nosso pé mesmo, se a gente for passar a mão no pé, na sola, a gente vai sentir que tem locais que, digamos, é mais grosso, né? Digamos, tem mais ali tecido. E então, que forma mais um calinho, e algumas pessoas até formam um calo mesmo. Só que a gente sente. O diabético não sente, então isso vai aumentando essa calosidade e por dentro vai gerando uma lesão. Às vezes, deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Por exemplo, às vezes você pega um pé diabético que tá todo amarelo. Vamos supor que não tem esse buraquinho aqui, tá? Não tem essa abertura. E você olha, aparentemente tá normal, mas isso aqui é tudo tecido morto. Quando você, vamos supor, pega um bisturi e começa aí tirando essa parte, de repente você abre, opa, tem um buraco lá dentro. E às vezes esses buracos, deixa eu ver, não, aqui ó. Vamos ver aqui essa imagem desse pé em desenho, tá? Que tá desenhado. Que eu tenho aqui abaixo dos dedos. Então eu tenho duas lesões. Às vezes essas duas lesões elas se comunicam, formam um túnel entre elas. E por fora você nem vê muito. Nem parece que tem tanta coisa assim. É um Kinder Ovo essa lesão. É bem interessante. É bem legal de limpar. Aí qual que é o tratamento? Além de tratar a doença base, né? E fazer o curativo. A gente tem que ir tirando essa pele excessiva, morta. Porque é ela que vai endurecendo e vai aumentando a pressão nesse local. Então a gente tem que ir alisando para ficar mais amortecido, tá? Ok. Aqui é a leishmaniose, uma figura só para representar um outro tipo de lesão neurotrófica. Não é tão comum assim, né? Mas, enfim. Aí, assim, muito bem. Então, falei das principais, dos 4 tipos de lesões, que eu acho que isso todo mundo já lembrava. Agora, a gente vai avaliar o seguinte. Estou eu diante de uma lesão. Eu tenho que saber olhar para ela e saber qual é o tecido viável e qual é o tecido não viável. Tá? Tecido morto. Então, o tecido viável é o tecido de granulação, que é aquele vermelhinho, e o epitélio, beleza? Que é a cicatrização. E tecido não viável é aquela fibrina desvitalizada, que ela tem um aspecto meio amarronado, amarelado, meio gosmento, e a própria necrose. Necrose é fácil de ver, né? É negro, cinza, né? Aquela capa preta, né? Mas às vezes a fibrina a gente dá uma confundida. Aí, assim, quando eu olho, eu tenho um tecido de granulação, beleza. Tecido de granulação quer dizer que tem vaso sanguíneo, né, se formando, fase proliferativa, que bom. Mas, às vezes, esse tecido de granulação, ele não é totalmente saudável. E isso também dificulta o processo, tá? Então, quando que ele é saudável e quando que ele não é? Então, ele é saudável, né, ou é sadio, quando ele tem aquele aspecto vermelho vivo, brilhante, tá? E você mexe nele, né? Vamos supor, vai limpar com uma gaze e ele não sangra facilmente, né? Ele é bem resistente. Agora, se você pega aquele tecido, é vermelhado, mas parece um vermelho mais escuro, meio opaco, sabe assim, meio ressecado. Você mal vai limpar com uma gaze e já começa a sangrar, né? Friável. Então, assim, é um tecido doente, apesar de ser viável, ok? Provavelmente tem algum fator ali, infecção, alguma coisa que está dificultando. Então, aqui, um exemplo, uma figura de uma lesão venosa,
uma úlcera venosa, então aquele aspecto bem esparramado, né, superficial, não é profundo, mas é bem abrangente, olha só. Se duvidar, dá a volta lá atrás, né, na perna, mas tudo bem. Aqui nós temos o quê? Nós temos esse tecido de granulação bem bonitinho, ó, brilhante, tá vendo? Tem uns esfacelinhos ou outro, muito michuruca, mas na maioria é um tecido saudável, tá? Aqui nós temos um tecido de granulação, esse vermelhinho brilhantinho, e nós temos já aquele epitélio que eu falei. Então, tudo isso foi uma lesão que começou a epitelizar das bordas para o centro, processo de contração que eu havia falado. Mas é um tecido de granulação bom, sadio, que bom, né? Agora aqui já, ó, tem mais tecido, mais essa fibrina, esse amarelado gosmento que tá aqui nas bordas, tá vendo? Então, eu tenho tecido de granulação, mas eu tenho muitos pontos também de fibrina, que é tecido. Esse tecido fibrina, ele tem que sair. Eu tenho que tirar ele de alguma forma, tá? Ele não é saudável. Aqui nós temos a necrose, a fibrina, que é esse amarelado, granulação, só se for forçar muito a barra, né? Mas, enfim, isso aqui vai ser dificílimo de cicatrizar. E aqui nós temos quase só esfacelo, né? Praticamente não tem tecido nenhum aqui de granulação, né? Você vê que tá tudo infectado. Então, esse tecido, esse esfacelo, então, assim, ele é esse amarelado, gosmento, e você vai, tipo um catarro, assim, bem nojento. Enfim, ok? Então, eu tenho que saber olhar e saber dizer se essa ferida está sadia ou não, ok? Lembrando que pacientes imunossuprimidos, eles podem não ter sinais de infecção e inflamação naquela ferida, tá? E pacientes, e às vezes assim, o fato de não ocorrer a cicatrização é o único sinal de infecção. Às vezes não tem aquele pus, aquele edema local, aquela hiperemia, né? Aquele calor, sinais de infecção. Às vezes simplesmente a lesão não está cicatrizando. Isso pode ser o único sinal de que está infectado, tá? Então aí, beleza, tem uma úlcera, seja ela diabética, venosa, porque úlcera arterial a gente tem que ser vascular, né? Tem que ser resolvido pelo vascular, porque ela é mais séria. Mas se você for pegar uma úlcera venosa, né, que a gente lida muito na atenção primária, ou uma úlcera diabética, quais são as orientações que a gente tem que dar para o paciente para fazer o curativo? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, o ideal é que a limpeza seja feita com soro fisiológico, tá? Por quê? Porque ficar usando o Povedine todo dia, porque, gente, é uma lesão diária, é uma lesão crônica. Ficar usando todo dia o Povedine ou clorexidina, eles têm um efeito citotóxico, né? E acaba dificultando, a longo prazo, acaba dificultando a cicatrização. Então, o ideal é água e sabão e soro fisiológico, tá? Antibiótico tópico. Vamos pensar, nós estamos falando de lesões crônicas, mais de 3 meses. A causa, a infecção, ela vai piorar a ferida? Vai. Mas provavelmente uma lesão de mais de 3 meses não é só porque está infectada. É por alguma causa mais interna mesmo, uma alteração vascular, uma diabetes, né? Então, esse é o problema-chave. E assim, o antibiótico local, ele não tem efeito. Por quê? Porque geralmente essa capa de fibrina, que é tecido desvitalizado, ela não vai deixar que ele penetre. E outra, porque ela vai ser uma lesão multicolonizada, né? Se você for fazer vou fazer uma cultura, vai ter tudo quanto é tipo de bichinho vai estar ali, né? Então, não tem muito sentido, tá? Antibiótico tópico. Quando que a gente usa antibiótico em pacientes com lesão? Lesões crônicas, geralmente a gente não usa, porque, igual eu falei, não é esse o X da questão, né? A não ser que essa lesão crônica comece a surgir outros sinais de infecção. A gente usa quando tem sintomas sistêmicos, tá? Então, a gente usa em casos de celulites, né, erisipela,
ou quando tem sintomas sistêmicos, o paciente tem febre, tem algum sintoma constitucional que fale que realmente precise de antibiótico. Fora isso, vai ser ficar gastando cartucho à toa, não tem evidência, tá? Porque o que tem que ser tratado é a lesão de base, os fatores locais ali, da circulação, da diabetes e o curativo, tá bom? A limpeza e o produto que a gente vai usar para estimular a cicatrização. Aí, beleza, vi que tem tecido desvitalizado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse tecido, seja cirurgicamente, mecanicamente, autoliticamente a gente não faz, né? Ficar esperando ele sozinho se autodegradar, e o enzimático. Então, eu vou falar aqui das formas enzimáticas, né? Que é com os produtos que a gente tem na atenção primária. O primeiro produto mais usado é o gel de papaína, que ele faz esse desbridamento químico e seletivo, tá? Tem essa ação bacteriostática, bactericida, anti-inflamatório, ok? Então, quando que a gente vai usar? Quando a gente tem esses feridas com esses tecidos de necrose, tá? Se a capa tá muito grossa, aquela capona preta de necrose, às vezes a gente tem que fazer uns cortezinhos, uma escarotomia, para ele poder, a pomada poder penetrar, tá? Se para remover realmente a necrose, a gente começa com 8%, tá? Mas ele dói, tá? Esse 8% a gente tem que tomar cuidado para não encostar em pele saudável, ok? Se tiver aí junto tecido de granulação, a gente põe a 4%, tá? Senão realmente ele vai prejudicar a granulação. Pode ser usado diariamente, ok? A cada 24 horas, 12 ou 24 horas a gente troca, geralmente 24, né? Só que assim, por um período aí mais ou menos de 2 semanas. Passou disso, tem que dar um tempo, tá? Tem que dar um tempo, usar algum outro produto, alguns dias aí, ou uma semana, e depois volta a usar a papaína, tá? Não dá pra usar indefinidamente. A colagenase é um outro tipo de pomada que faz desbridamento, tá? Também troca a cada 24 horas, também não deve ser usado por mais de 2 semanas, mas assim, ela não é tão boa quanto a papaína, tá bom? É mais ou menos isso que eu tenho a dizer. Então, aqui o vidrinho de colagenase, só para vocês terem um exemplo. Aí, muito bem. Então, assim, nós temos na atenção básica, são basicamente 5 produtos que a gente usa em feridas. 2 deles são para desbridamento, que é a papaína e a colagenase, que eu já falei. Os outros 3 produtos, eles são para estimular a granulação, tá? Que é o ácido graxo essencial, que eu vou falar agora, depois a calêndula e... Nossa, esqueci o outro nome, mas enfim, a gente vai falar mais pra frente, tá? Então, o própolis, gel de própolis, nossa mãe. Então, o ácido graxo essencial é o famoso componente do Dersane, tá? Ele é o mais importante, é o que mais tem ação na granulação, para estimular o tecido de granulação, tá? Para estimular aquela fase proliferativa que eu falei. Então, que é o Dersane, a Agiderme, tem outros, né? Então, ele faz essa angiogênese, mantém o ambiente úmido e acelera a granulação, tá? Geralmente, a gente não usa quando tem outro produto para, por exemplo, junto com papaína ou junto com a colagenase, né? Então, ele pode ser trocado diariamente, não tem essa questão de, máximo 2 semanas, não. Ele pode ser usado até a ferida cicatrizar, tá certo? Então, ele atua diretamente nesse processo de cicatrização. É o mais recomendado. Aí, esse ácido graxo essencial, geralmente ele é um óleo, tá? E o que como eu posso dizer, eu queria orientar, assim, que esse óleo, o óleo de girassol, ele está composto em muitos ácidos graxos essenciais, tá? Mas o óleo de girassol é uma coisa, né? Então, agora eu tô falando assim, óleo de girassol. Porque muitas pessoas costumam usar a palavra óleo de girassol para
falar sobre o Dersane e vice-versa. Não é, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é o óleo de girassol, tá? Então, aqui eu tenho 2 componentes, ó, que pode confundir o paciente. Então, ele chega na farmácia e fala, eu quero óleo de girassol. Óleo de girassol é esse aqui da direita, ok? Óleo corporal. Isso é uma coisa para nutrir a pele e tal. Isso não tem nada a ver com o ácido graxo essencial para cicatrização. Então, para cicatrização, tem que ter essa sigla AGE, que eu circulei ali, beleza? Muito bem. Então, passando para frente. Então, eu já falei dos 2 que fazem desbridamento, que é a papaina e a colagenase. Falei do ácido graxo essencial, que é o principal para fazer a proliferação, a granulação. Agora eu vou falar sobre a calêndula, que é uma outra pomada que a gente usa também para estimular a cicatrização, né? Ela é muito boa em queimaduras também, diminui o processo inflamatório, tá? E uma coisa interessante é que ela não é um óleo, ela é tipo uma pomada mesmo, né? Ela tem uma consistência mais grossa, né, que o óleo. Então, ela é interessante, por exemplo, quando você tem uma cavidade, né? Então, você preencher essa cavidade com a calêndula é bem interessante. Eu gosto da calêndula, por exemplo, um paciente ou meu filho, ralou o joelho. Aí eu passo a calêndula, né? Porque ela vai dar uma ajudada ali e não vai deixar o curativo grudar, né? A gaze grudar na lesão. Então, eu acho que ela é bem boa também, tá? Troca a cada 24 horas também. Muito bem. A sulfaciazina de prata, eu não tinha citado ela como um dos componentes que a gente usa para lesões. Por quê? Porque a gente só usa ela em queimaduras. E só. Em queimadura. Fora a queimadura, a gente não usa sulfadiazina de prata, tá bom? A única indicação é queimadura. E pronto. Mudei, porque não tem... É só essa a indicação. Não adianta você ficar usando sulfadiazina de prata em outras coisas, certo? Não serve. Eu já vi gente usando em úlcera venosa, em úlcera diabética. Não tem indicação, tá? Agora sim, o gel de própolis. O gel de própolis, eu gosto dele porque ele ajuda na cicatrização, mas ele tem esse processo anti-inflamatório e antibacteriano. Então, aquela lesão que tá com um pouquinho de infecção, não é aquela fibrina que tem que ser desbridada, né? Mas é uma lesão um pouquinho ali, de infecção, você usa ela, eu acho bem legal. E ele é o que você intercala com a papaina, por exemplo. Lembra que eu falei que a papaina, né, ou a colagenase, você usa 2 semanas no máximo? Então, aí você troca pelo gel de própolis. Fica alguns dias com gel de própolis e aí depois volta para papaina. Então, ele é interessante por causa disso, lembrar só de não usar em gestante, tá bom? Eu gosto dele também, eu gosto do gel de própolis. Eu uso gel de própolis, por exemplo, a minha filha adora cutucar ferida de mordida de pernilongo. Aí ela fica coçando e fica fazendo aquela casquinha e aí começa a infeccionar. Aí eu pego e passo o gel de própolis. É bem legal. Aqui, a bota de Una. A bota de Una tá meio contraditório, né? Ultimamente não tá mais se indicando, mas eu tenho que falar que a bota de Una, para quem não conhece, ela é tipo uma bandagem com óxido de zinco, tá? Que ela substitui a meia elástica, porque quando o paciente está com uma úlcera venosa, ele não pode usar a meia elástica para insuficiência venosa. Então, aí o que ele usa? A bota de Una. Mas a bota de Una, só que assim, faz pressão também. Pressão reduz a circulação. Então, existem controvérsias, mas ainda é muito usado, tá? Quem pode fazer é só profissional médico ou enfermeiro, né, com faculdade mesmo, tá? Não pode ser técnico ou auxiliar, porque você vai colocando essa bandagem, enrolando ela, né, desde o pé até região aqui pré-tuberosa, pré-tibial, e você vai exercendo uma certa pressão, né?
Então não pode, então tem que ser um profissional graduado, tá? Não pode usar em lesão que tem algum componente arterial, isso é óbvio, ok? E só que o bom dela é que você pode trocar ela a cada 7 dias. Geralmente a gente usa a bota de Una quando o paciente está fazendo um uso de algum curativo especial, tá? Que é aquelas almofadas, carvão ativado, Aquacel, umas que não tem na atenção primária, né? Tem só em ambulatório especializado. E são curativos que podem ficar, que não precisam ser trocados diariamente. Então, você pode ficar 7 dias com aquele curativo. Então, aí você pode pôr a bota de Una. O paciente que tem por exemplo, está usando papaina, tem que trocar todo dia, não tem como ficar usando a bota de Una, tá certo? Então, aqui um exemplo, né? Igual eu falei, uma bandagem que você começa aqui no pé, vai enrolando, enrolando, enrolando e vai exercendo uma certa pressão, tá bom? Mas, só para vocês saberem o que é uma bota de Una. Aí existem outros curativos que eu falei, especiais, mas assim, eu nem vou entrar muito nesse mérito, porque não é o nosso foco, não tem, né? Então, ó, espuma de poliuretano, com íons de prata, alginato de cálcio, aquacel, né? Hidrocolóide, membrana regeneradora, vê isso, existem vários. Uma outra observação, óleo de amêndoas. A palavra óleo, né, eu não gosto, porque ela mistura óleo de girassol, óleo de amêndoas, óleo dersane, fica uma confusão na cabeça do paciente. Então, só para lembrar, óleo de amêndoas, tá? Ele é só hidratante, que eu já vi paciente usando óleo de amêndoas na ferida. Enfim, então vale a gente lembrar disso, tá? Aqui. Isso aqui é interessante, assim. Nós, como médicos, né, as orientações que a gente deve dar para o paciente para evitar de ter as úlceras, né? Então, o paciente diabético, por exemplo, que tem o risco de úlceras neurotróficas, então, assim, fazer a inspeção diariamente dos pés, né? Usar sapatos corretos, com palmilha. O paciente, por exemplo, usar uma meia branca, né? Aqueles vovozinhos adoram usar meia preta. Não é bom, porque o preto, se o paciente se machucar sem querer, né, não perceber, não sentir, não vai aparecer. Agora, uma meia branca, uma meia clara, se ele fizer algum machucado e sangrar, ele vai ver na meia na hora de tirar, por exemplo. Então, isso é importante, né? A úlcera venosa, então, usar meia elástica, fazer caminhada, também olhar, vira e mexe olhar se tem algum machucado, alguma lesão, tá? Deixa eu ver, a úlcera por pressão, que igual eu falei, é 100% evitável. Então, fazer a mudança de decúbito, orientar bem. Então, principalmente paciente que que a família não sabe ainda muito bem como lidar, né? Recém teve o AVC, acabou de chegar em casa, né? Porque, sim, alguns dias já se forma a úlcera. Então, a orientação é fundamental, tá bom? E a intervenção nutricional que eu falei, né? Então, um paciente desnutrido, então, principalmente a úlceras de decúbito, daqueles pacientes acamados, né? Já são acamados, já usa, sei lá, sonda, né? Nasogástrico, nasointeral, já é desidratado, já é desnutrido, né? Então, a gente fazer essa intervenção, chamar um nutricionista, né? Avaliar esse estado nutricional, orientar a ingestão hídrica, isso vai ajudar também bastante. Às vezes precisa de alguma vitamina, uma proteína, né, diferente. Então, ter esse contato multiprofissional aí com a nutrição é importante também, ok? E é isso. Tchau, até semana que vem.